Gente, então a gente vai continuar e finalizar o capítulo número 4, tá? Infortúnio oculto dos grupos doutrinários, em que está aqui falando basicamente de orgulho e de autoestima, ou baixa estima. Nós falamos da importância do orgulho, do egoísmo, que são manifestações ainda muito demonizadas no meio religiosos, e vimos aqui, já estudamos a importância funcional dele para a rigidez da mente, do cérebro, faz parte da nossa condição humana, de preservação da função de saúde da nossa mente. E vimos a questão da disfuncionalidade deles, quando eles passam a ser justamente doentios, que eles passam a ser não fisiológicos, não naturais, não rígidos, quando o orgulho passa a ser arrogância, passa a ser falta de empatia, passa a ser comportamento destrutivo, passa a ser justamente distanciamento social, vai por aí afora. Nós falamos sobre isso a última vez. E ela continua falando da questão do grupo, do distanciamento, que muitas vezes a gente não percebe do companheiro do lado, em que ele está passando por problemas mais íntimos possíveis e a gente está longe de imaginar isso. E ela faz essa crítica aqui, no sentido positivo, de que os núcleos religiosos teriam que ser justamente um núcleo de apoio, uma rede de apoio, não só um encontro de espiritualidade. Olha só esse capítulo, nós estamos lá, quem analisa um orador, olha lá embaixo, no último parágrafo aí, na segunda página do capítulo. Quem analisa um orador, um médium, um dirigente, um tarefeiro iluminado com luzes da cultura espírita, enquanto em suas movimentações doutrinárias, não imagina a dor íntima que atinge muitos deles na esfera de suas provas silenciosas no reino do coração. Solidão, abandono, conflitos, medo, frustrações, impotência e outros tantos sentimentos estruturam um dilacerante estado de instabilidade e vulnerabilidade que retratam veras feridas evolutivas da alma. Bom, para quem não tem tanta afinidade com o espiritismo, movimento espírita, isso aqui não serve apenas para o núcleo espírita, serve para qualquer núcleo religioso, ou núcleo de trabalho, ou núcleo de pessoas. Existem muitas pessoas que nós até admiramos, que eles realmente são líderes, são destaques, são pessoas que têm muito conhecimento, mas passam por diversas situações que nós nem imaginamos. É o que o espírito Bezerra de Menezes chama, de forma muito poética, de o testemunho silencioso, ou testemunho silencioso, que todos nós trazemos. Então, essa análise, esse julgamento, todos nós lançamos em questão de 2 segundos. Porque, como eu já falei, o cérebro, gente, ele foi feito, ele foi processado para dar respostas rápidas, para dar interpretações rápidas para a sobrevivência. Isso se chama viés cognitivo, ou heurística com H. Eu já falei sobre isso. Viés cognitivo ou heurística com H. O que é isso? É justamente um atalho cerebral que o cérebro pega para dar resposta rápida de acordo com as nossas crenças, com os nossos padrões e cultura. Então, sério que é isso, é sobrevivência. Então, muitas vezes a gente analisa ou a gente julga em questão de 2 segundos, com informações muito rasas, muito poucas para analisar aquilo profundamente. Então, nem sempre, e na maioria das vezes é verdade, esses viés cognitivos, eles não nos ajudam a aprofundar ou a acertar em um julgamento, numa análise mais aprofundada, porque é típico do cérebro chamado viés cognitivo. O cérebro é formado para dar respostas rápidas e automáticas. Infelizmente, a gente acaba falhando, porque é um automático, e nem sempre podemos confiar nesses automatismos cerebrais nossos. Nós usamos isso direto, gente. Um deles é o viés cognitivo social, o viés cognitivo de aparência, que todos nós usamos. Não estou aqui fazendo julgamento, não. Estou falando uma função do cérebro. Não estou fazendo julgamento de ninguém, nem de mim, nem de vocês. Nós temos isso, chamado viés cognitivo social. Eu podia citar vários viés cognitivos, só para a gente ficar fugindo do assunto. O viés cognitivo social, nós estamos falando análise de um grupo, né? O viés cognitivo social é aquilo que a gente é capaz de avaliar uma pessoa ou lançar um julgamento com base no que a aparência dela, como ela está vestindo, ou com gestos superficiais. A gente lança, o nosso cérebro lança uma opinião, uma análise, um julgamento em 1 segundo. Então, realmente, alguém pode falar, Carlos, mas peraí, eu acerto, eu já acertei. Muitas vezes eu ouvi uma pessoa, eu falei, e ela era aquilo. Pode acertar, o viés cognitivo é para isso. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, não, gente. Os trabalhos científicos demonstram isso.
porque ele é muito rápido, é o nosso cérebro automático, resposta rápida de sobrevivência. É no momento da sobrevivência que é para usar ele. Só que nós queremos usar ele constantemente nas nossas relações sociais do dia a dia, que são extremamente complexas. Então é difícil você analisar uma pessoa em 2 segundos, gente. O viés cognitivo faz isso. Chama viés de aparência ou viés social, tá? Uma pessoa que chega vestida para você assim assado, você já lança uma análise. Nós fazemos isso constantemente. Só que nós não podemos nos basear nisso para realmente conhecer uma pessoa. Nós sabemos disso. Gente, nós sabemos que psicólogos, aí da cima está aqui, eu na área também das neurociências e neurologia, nós somos treinados para reconhecer gestos, comportamento de uma pessoa. Existem os investigadores da polícia, do FBI, gente que trabalha com RH para conhecer alguns modos de atitude, de fala, de vestimento de uma pessoa. Sim, existem essas técnicas, você conhece uma pessoa, mas mesmo assim a gente falha. Essas técnicas não são 100%. Imagina a gente usar um viés cognitivo para querer conhecer uma pessoa. Vocês estão vendo como é que a coisa vai muito mais além do que a gente possa imaginar? Coisas que a gente usa no dia a dia, que são os automatismos cerebrais, a gente quer se basear neles. E esses viéses cognitivos, eles são justamente sustentados pelas nossas crenças, pela nossa cultura. Por isso que a gente lança opiniões muito rápidas e análise e julgamentos rápidos de acordo com o nosso julgamento, de acordo com as nossas culturas, com as nossas crenças, tá? Isso faz parte do funcionamento cerebral normal. Isso é normal. Que a gente não pode ficar se baseando nesses viéses cognitivos para resolver nossos problemas ou chegar a conclusões. Eu quero conhecer vocês só porque vocês estão assim, vestido assado, eu lanço uma opinião. Se é bom, eu fico com vocês. Se é ruim, eu elimino vocês. Então, se a gente for usar isso direto, a margem de erro é muito grande, segundo os trabalhos em neurociência. Depois a gente cita mais viés cognitivos, só para não fugir do texto. Então, quando a gente analisa um orador, um médico... Alguém falou alguma coisa? A Iracema levantou a mão. Pode falar, desculpa, Iracema. Não, tudo bem. Eu só ia falar desse viés cognitivo, porque quando a gente estuda preconceito, a gente estuda muito isso, né? Essa primeira impressão, esse primeiro pensamento, essa coisa de segundo. E eu sempre falo que isso é normal. A pessoa fala assim, eu não tenho preconceito nenhum. Mas, ao ver alguém que é alvo do preconceito dela, automaticamente o preconceito vem. E isso causa muita culpa para quem tem a percepção dele, né? Eu costumo falar o seguinte, o problema não é ter esse viés cognitivo, essa impressão, é o que você vai fazer com ela. Então, se você mantém essa impressão e age de acordo com esse primeiro preconceito, aí já vira um problema de atitude social que pode te trazer. Agora, se você tem conhecimento desse primeiro pensamento e questiona em você mesmo as razões dele, aí você pode se autoconhecer, você pode se desenvolver. Tá certo esse raciocínio? Obrigado, Iracema. Fantástica colaboração. É justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Quando nós não nos aceitamos, não entendemos esse funcionamento cerebral, quando nós não aceitamos a nossa humanidade, a gente passa justamente a demonizar muito desses comportamentos ou pensamentos que a gente nem gosta, a gente quer esconder isso e passa a negar. Como eu já disse aqui, eu sei que é um assunto polêmico, eu já conversei com vocês de que, não quero aqui novamente ficar esticando em alguns assuntos, mas o comportamento de tribo, o comportamento de bando, que nós temos isso no cérebro. Isso sustenta justamente vários tipos de marginalização, desde o racismo, a segregação religiosa, a segregação política, de ideologia. Isso é o comportamento de grupo. Então, a Iracema está falando, todos nós lançamos isso no nosso dia a dia, gente, com esses vieses cognitivos nossos. O que nós vamos fazer com ele é outra coisa. O cérebro ele reage muito rápido quando ele vê alguém que não faz parte, vamos dizer assim, do seu contexto social, ou da sua aparência física, ou justamente do seu estilo estético, é natural que o cérebro queira rejeitar aquilo de alguma forma já no início. Mas se você for basear só nisso, é por isso que vai criar tantos problemas de relação. Parabéns, Iracema, obrigado pela colaboração, é isso mesmo. Então a gente não deve viver disso. A emoção e os sentimentos são avisos, lembra que eu falei? Eles são adaptativos. Se você vai usar essa ferramenta ou não, isso vai depender do cérebro em diversos contextos, tá? Não é porque eu estou com raiva, eu vou agir com raiva. Senão, realmente, vai bater e criar o crime.
A raiva, justamente, como eu já falei, ela tem a sua função de limite, de estabelecer justamente modus operandi para você. A raiva às vezes motiva para você fazer alguma coisa, mas o que você vai fazer com a raiva exclusivamente com ela? Eu vou agir base nela. Imagina, eu vou agir somente com base nos meus viés cognitivos, com as minhas heurísticas. Você passa a viver com a maioria dos bilhões de pessoas que estão na Terra ou fora dela, vivendo do automatismo que o nosso cérebro quer, e ele foi criado para a nossa sobrevivência. E nós estamos aqui justamente para refletir tudo isso com base na espiritualidade, para que a gente use mais o córtex pré-frontal, comecemos a racionalizar isso e despertar funções que o nosso cérebro já tem, eu vou falar daqui a pouco de novo, que nos faz justamente melhorar a nossa autoestima, fazer o nosso mergulho, melhorar a nossa individuação, como diz o Jung, nós estudamos sobre isso, saber realmente quem você é. Essa é a nossa participação. Mas obrigado, Iracema. Então, toda vez que a gente analisa uma pessoa, a gente usa esse viés cognitivo. E aqui ele está falando justamente dos oradores líderes religiosos. Então, para nós, nosso viés cognitivo, a gente julga eles como sendo pessoas perfeitas, pessoas ilibadas, pessoas que não cometem erros, pessoas que estão imunes a qualquer problema. Estão longe disso. São pessoas como eu, você, que têm teto de vidro, que são vulneráveis, que têm várias dificuldades que eu e você nem imaginamos. Isso é pura verdade e plena. Então, ninguém é justamente anjo, arcanjo, porque participou, adentrou de uma religião X ou Y. Mas o nosso cérebro acha que é. Na nossa crença, a gente acha que é. É porque o médium, é porque o orador, é porque o pastor, é porque o sacerdote, é porque o monge. A gente acha que ele não é mais humano. Ele está acima do bem e do mal. O nosso cérebro, você fala, não é assim, não, mas seu cérebro responde. Por isso que a gente analisa muitas vezes esses companheiros como sendo muitas vezes acima de nós. E não são. Então, é aí que está justamente o que ela está querendo dizer, que os núcleos espíritas, ou núcleos religiosos, ou núcleos de pessoas que tentam justamente criar um movimento de espiritualidade, deve ser uma rede de apoio, para que haja acolhimento de um do outro. Mais do que justamente trocar experiências religiosas ou cultura religiosa, deve trocar experiências de humanidade. Por isso que a gente fala que o núcleo religioso, seja espírita ou não, é um ambiente que deve falar de coisa de gente. Falar de coisa de paixão, ciúme, namoro, casamento, sexo, dinheiro. Então, assim, tudo no enfoque espiritual. Assim, como é que eu vou levar aí? Como que eu vou ficar só falando de coisa muito espiritualizada num templo ou no núcleo religioso? Eu fico muito pensante. Mas chega um momento que eu tenho que fazer o elo com a humanidade. É isso que a religião propõe, é religar a Deus, religar a nossa condição humana a Deus. Então é isso que ela está falando. Porque todos nós temos essa vulnerabilidade. Porque todos nós estamos passando uma experiência humana, gente. Não existe nenhum anjo, arcanjo encarnado na Terra até o momento que a gente sabe foi Jesus de Nazaré. Ele disse, antes de vocês serem, eu já era. Isso está lá em Mateus. Antes de vocês serem, eu já era. Ele fala assim, eu já era o Cristo. Quer dizer, há bilhões de anos ele está fazendo esse processo evolutivo dele. Então, realmente, sai fora do que nós entendemos por humanidade, né? Então, a humanidade é pés no chão. Nós estamos falando de espíritos que pertencem à espécie humana. Falando de todas essas características nossas. Então, essa questão é muito interessante. Então, esse viés cognitivo, a gente usa um julgamento, uma análise negativa, e muitas vezes a gente superdimensiona com esses julgamentos nossos. A gente ainda tem aquele fato do tudo ou nada, é anjo ou demônio. E ninguém é anjo ou demônio. Nós temos esses aspectos, essa característica, essas nuances, e o cérebro não consegue perceber isso diante do viés cognitivo. A gente, diante do viés cognitivo, não conseguimos levantar outras condições que aquela pessoa deve ter. E ela continua aqui. Neste momento de tormentas atrozes e de frustrações sem fim, conclamemos o valoroso movimento em torno das ideias espíritas ao serviço inadiável de incentivar o fortalecimento da estima e do valor pessoal. Olha só, mais uma vez ela fala de questão de estima, valor pessoal, mais do que conhecimento, mais do que função, mais do que status. Ela fala da pessoa se sentir bem, se ela se sentir justamente útil, dela se sentir justamente importante com ela mesma. E ela continua aqui, nós vamos comentar isso. A casa espírita poderia ser qualquer outro núcleo espírita, tá? Como avançado núcleo de enfermagem moral,
necessita ser um local de educação para que o homem se livre de suas ilusões e promova-se definitivamente o legatário de sua herança cósmica. Imperioso que os dirigentes tenham lucidez, porque essa missão somente será cumprida com acolhimento fraternal, estímulo à autonomia, tolerância com os limites alheios e tempo. Enquanto o núcleo religioso, gente, ele não perceber que todos nós somos pessoas em construção, não vai. Porque senão a mensagem religiosa ela fica massificadora. A gente não pode massificar o conhecimento religioso. Quer dizer, o que é bom para mim vai ser bom para vocês. Vocês têm que engolir isso, tá? E não é assim. Porque eu tenho características, eu tenho propriedades emocionais que eu não consigo atingir, nem consigo absorver que vocês conseguem. Então, a religião ela tem que ser justamente um alimento adequado para cada um, na dose certa para cada um. A gente sabe que a religião, principalmente as mais tradicionais, elas tentam massificar isso. E às vezes, passa a desrespeitar a individualidade, a necessidade de cada um. Por isso que eu, pelo menos, gosto isso do espiritismo nesse sentido, apesar das críticas que existem, ele passa, muitas vezes, a não massificar, a respeitar a individualidade do indivíduo. Ele sabe até que ponto ele pode atingir no seu ritmo, até que ponto a gente pode absorver certos conhecimentos. Tanto há certos conhecimentos, gente, que nós não temos ainda condições de absorver. Existem verdades, vamos dizer assim, espirituais, que ainda não podem ser reveladas para nós. Nós não temos cabeça para isso. Eu me lembro da frase de Joana de Ângeles, do Espírito através de Valdo Franco, que ela fala que o nosso cérebro ainda não foi feito para suportar duas vidas simultâneas, física e espiritual. Por isso, muitas vezes, do nosso choque, da nossa descrença. Não é fácil, principalmente para um médium mais ostensivo, principalmente para quem sente a espiritualidade nua e crua, viver justamente esse paradoxo, o mundo material e o mundo espiritual. O cérebro começa, muitas vezes, a ficar confuso, ele começa a se perder. Por isso que a mediunidade não é fácil, muitos abandonam. A gente sabe lá no centro, a gente sabe, faz os cursos de mediunidade, vamos falar sobre mediunidade, vamos rir mediunidade, chega sem 20, 30, depois de alguns meses tem 3, 4 só querendo desenvolver a mediunidade. O pessoal sabe disso. Não é nenhum julgamento, mas porque não é fácil. É um comentário da Joana, porque você vê ainda como os nossos automatismos cerebrais, as nossas necessidades, é muito alto. Então fica muito difícil ainda viver esses dois mundos. Então, essa questão do acolhimento fraternal, ela fala constantemente isso nos livros, tá, gente? Porque acolhimento fraternal, o que é? O acolhimento da nossa característica humana, e saber aceitar essa característica humana. O centro, o núcleo religioso, seja qual for, ele tem que estar preparado para receber as nossas diferenças, as nossas necessidades. Mesmo que não seja resolvido lá, não vamos resolver problema. Mas só esse acolhimento é uma coisa fora do comum. Quem aqui já passou por um problema e sabe como é gostoso um companheiro, uma pessoa te escutar de forma sincera e honesta? Isso parece que resolve 50%, 70% que você teve. Então, deve ser o papel de todo o núcleo religioso, ele está falando, que é o núcleo humano, colocar os pés no chão. A religião não deve formar anjos, não, ou justamente espíritos para atingir o céu. Deve formar seres humanos do bem, pessoas que estejam bem consigo mesmo. Bom, se ninguém comentar, eu vou lá. De certo, ela começa, a idolatria e a purpurina da lisonja são dispensáveis. Mas olha o que ela diz. O privilégio e a exaltação são incoerentes com o espírito da espontaneidade. O espiritismo, convenhamos, combate a atitude egoísta proposital, exclusivista, mas não propõe a morte dos valores individuais que pode e deve fazer parte da comunidade. Olha só, pode e deve fazer parte, como fator gerador de bênçãos, alegrias e exemplo estimulador. O receio do estrelato e das manifestações individualistas tem culminado em autênticas fobias éticas que não nos educam nossas tendências. A luz foi feita para iluminar e brilhar. No espiritismo, como disse, as pessoas que têm características, têm qualidades. Isso é para ser compartilhado. Depois Jesus mesmo fala, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando a gente faz alguma coisa positiva, eu já falei, gente, o que é o sentimento de orgulho? Esse sentimento de orgulho é a sensação de capacidade de fazer bem.
de sentir justamente felicidade do que fez bem, de status, de sentir realmente que você pode continuar fazendo bem. É diferente daquele orgulho que leva à arrogância e outras condições que eu já falei. Então, eu lembro de um grande professor meu de neurocientista e neurociência. Ele fala que tudo que é bom deve ser compartilhado. Então, todas as nossas qualidades, tudo que a gente faz bem, deve ser compartilhado. Justamente ou para consolar, ou para educar, ou para justamente dar novos caminhos, ou exemplo, sem querer ser pedante, ou exemplo para alguém, ou compartilhar sua dificuldade com alguém que você superou. Então, é isso que a gente quer dizer, no centro deve ser feito isso. Então, jamais a gente vai querer justamente sufocar uma qualidade sua, jamais deve querer sufocar uma capacidade de fazer algo de bem. E nós temos essa dificuldade de lidar com isso, sabe? Muita dificuldade. Então, ela fala de fobias éticas, é isso. É esse problema do orgulho e do egoísmo, ou do orgulho, tá? Da vaidade. Como eu disse, gente, como a Iracema falou, isso faz parte da nossa função cerebral. O problema é quando isso chega a ser disfuncional. O que é disfuncional, gente? É quando ela interfere no nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa capacidade de fazer algo melhor. Você começa a se atrapalhar no seu dia a dia. Aí o orgulho deixa de ser funcional para ser disfuncional. Aí vem a arrogância, a competitividade, a afastamento. É claro que vai dar problema. É claro. E olha só, eu acho linda essa passagem. E depois ela cita o evangelho que está em Mateus, né? Mateus e Lucas. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os entram vejam a luz. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É a questão justamente que todos nós temos qualidade, muitas vezes a gente não aceita essa qualidade pela baixa estima, olha só o problema. E acabamos enterrando esses valores, essas capacidades nossas, que precisam ser desenvolvidas. Todos nós aqui temos qualidades que a gente nem sabe, tá? Porque a gente não entende. Nós temos qualidades, temos defeitos que a gente nem sabe. Mas que a gente tem que fazer aquela individuação. Lembra que nós estudamos com Jung? A individuação é a capacidade de entender de fato quem somos, as nossas necessidades reais. Não é o que seu pai, que seu avô, que sua esposa, seu marido escolheu para você. O que você de fato quer? Quais são as aspirações reais? Quais são os seus medos, frustrações? Tem um trabalho pessoal e honesto que, segundo a própria irmã Dufour, deveremos fazer conosco mesmo. Continuando aqui. Que os tarefeiros da causa sejam atentos à fala inspiradas do codificador. Olha só o que o Espírito da Verdade fala. Perdão, Allan Kardec. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Ela está falando, Kardec está falando justamente disso, gente. A pessoa que está passando por problemas que a gente nem imagina. E aí que vem a caridade, a nossa capacidade de identificar isso e tentar estar aberto para que aquela pessoa procure, para que ela expresse, para que ela demonstre que ela tem a mesma fragilidade que você tem, os mesmos problemas que você tem. Isso que faz o grupo, é apoiar um outro. O núcleo religioso ou o núcleo de pessoas ditas espirituais deve ter essa característica, segundo a tese da irmã Dufour, que é essa capacidade de descobrir a necessidade alheia, ou estar aberto para a necessidade alheia, ou criar condições que o outro se sinta à vontade para expor as suas dificuldades íntimas, para que caia a máscara justamente da potência, que caia a máscara justamente da persona, do cargo. Isso não é fácil. Ele só faz isso quando ele encontra essa receptividade no grupo. E é o que faz justamente uma pessoa se sentir bem no grupo, viu, gente? É quando ela se sente acolhida no grupo. É o que faz, seja espírita ou não. É o que ela vai buscar, o que dá significado. Ela se sente acolhida. Seja no grupo familiar, no grupo de amigos, seja lá o que for. Até os malfeitores têm isso, gente. Isso é do cérebro. Ele sente prazer em ser acolhido. As pessoas entendem a necessidade dele. É muito bom quando as pessoas entendem as suas necessidades. Ela continua aqui. Olhemos um pelos outros com os olhos de ver. Muita vez, onde supomos existir um doente pertinaz em busca de realce, encontra-se um coração ferido e cansado, confuso e amedrontado,
mendigando amizade autêntica e compreensão. Muito lindo isso que ela falou, gente. Eu já comentei isso uma vez. Em neurociência existe um princípio que é verdadeiro. Em todo excesso esconde uma falta. Guarda isso. Em todo excesso esconde uma falta. Quando uma pessoa está muito arrogante, falando justamente de coisas que às vezes ela de fato não é, ou falando demais das suas qualidades, ou querendo vender as suas qualidades, que às vezes ela tem ou não, pode ter certeza que ela está tentando compensar um vazio em alguma área da sua vida. Ela está tentando compensar o medo, está tentando compensar uma insegurança, uma frustração afetiva, seja lá o que for. Então, todo excesso esconde uma falta. E vocês podem ver no grupo de vocês, profissionais, no dia a dia, a gente vê isso no centro, seja onde for. Quando a pessoa ela sai do orgulho fisiológico disfuncional, ela está numa postura de arrogância, de não abertura. Você vê que é uma pessoa justamente que está pedindo socorro. E é uma questão de que o orgulho disfuncional, porque ele também é prazeroso. Lembra que eu falei, gente? O orgulho disfuncional, a arrogância é prazerosa, porque realmente ela passa justamente a estimular o sistema de recompensa. A pessoa vai ter problemas, mas o orgulho, ele libera dopamina, ele libera serotonina. É prazeroso, até que um ponto que a pessoa já vai ter problemas com isso. Mas lembra, esse orgulho é prazeroso. A pessoa falar-se de si ou sentir arrogante, ela se sente mais prazerosa ou se sente mais confiante até certo ponto. Ela depois continua. Possivelmente, quando sentir a força do amor que lhes votamos, será tocado. Sentindo-se amado, pouco a pouco, terá motivos para abandonar as expressões de inferioridade que lhe torturam. Olha só. A pessoa que está no outro extremo da arrogância, ela é a falta justamente de se sentir bem consigo mesmo. Está sempre sentindo inferior. Por fim, descobrirá o quanto somos amados incondicionalmente pelo Criador, que em sua generosidade excelsa nos aguarda no espírito glorioso de filhos de sua obra. Então, gente, isso chama vicariância. O que é isso? É uma expressão que o corpo, quando falta alguma coisa, ele tenta substituir outra. Quando a gente perde um pulmão, o outro tenta substituir. O cérebro, quando uma função, ou justamente uma emoção, ou um prazer está faltando, ele tenta substituir por outro. Lembre que o cérebro, gente, ele é um órgão muito forte de procurar significado. Onde o cérebro olha, para onde ele vê, para onde ele vai procurar significado. E procura significado até na dor, gente, por incrível que pareça. É impressionante. Então, realmente, ele quer sobreviver. Você sabe que ninguém suicida em sã consciência. Do ponto de vista neurocientífico cerebral, ninguém suicida em sã consciência. O cérebro vai fazer de tudo para alguém se matar. Quando a pessoa faz isso, é porque ela perdeu completamente o que a gente chama de córtex pré-frontal, que é o controle justamente da racionalidade, do controle inibitório. Ela perdeu, ela passa justamente das regiões mais profundas. Há um pane no sistema cerebral de preservação da vida. Mas guardem isso, para você ver como o cérebro faz de tudo para sobreviver. Principalmente quando falta prazer, gente. Ele vai para outra área. É por isso que muitas pessoas acabam tendo um comportamento compulsivo. Lembra que eu falei? Em todo excesso esconde uma falta. Comportamento compulsivo, gente, eu não estou falando só de droga, não. A droga justifica isso, cocaína, o álcool, o tabaco, mas vários comportamentos compulsivos, como eu já falei. Quando passa a faltar o prazer, a pessoa passa a procurar o quê? Pornografia, ou assistir muito filme, ou justamente querer trabalhar demais, ou fazer atividade física demais, e vai para aí fora. Então, o que é comportamento compulsivo? É quando a pessoa tem um estreitamento do repertório comportamental. Ela passa só a querer e ver aquilo, e negligencia outras áreas da vida. Por exemplo, deixa a família de lado, deixa passear na praça, passear com o cachorro tem mais prazer. Ela cria muita dopamina para aquilo, para uma fuga. Ela quer sentir muito prazer para compensar alguma área dela que não está bem ajustada. Em todo excesso existe uma falta. E essa é uma das explicações que ocorre para uma pessoa procurar o comportamento compulsivo. A droga nem se fala, que realmente é um hiperábito, né? A droga é um hábito, só que um hiperábito, tá, gente? O vício é um hiperábito. É o mesmo hábito que a gente faz no dia a dia e se torna automático. O indivíduo que é viciado em algo, em álcool, cocaína, ele passa a ter um hiperábito, tá? O vício é um hiperábito, porque certas drogas, elas hackeiam o sistema do prazer. Mas eu estou dando exemplo para vocês, gente, como o cérebro tenta compensar as coisas, tá? Ele tenta fazer isso de alguma forma. Por isso que o indivíduo que perdeu o prazer de viver, que a gente chama de anedonia,
perdeu, zerou aquela depressão terrível. O que ele quer fazer para sair daquela situação? Tirar a própria vida. Isso, ele pensa de que é uma forma de compensar tudo isso. Ele não quer morrer, ele quer sair da dor. Lembra que eu falei para vocês que o cérebro, muitas vezes, ele busca justamente aumentar a dopamina para fazer uma coisa, e essa coisa nem sempre é prazerosa, é para fugir da dor. Tanto que a Iracema talvez pode até nos colaborar. Existem pacientes em depressão grave, você dá um antidepressivo para ele melhora, ele sai da cama e comete o suicídio. Ele não tinha forças para fazer aquilo antes. É verdade. Isso acontece, tá, gente? É muito perigoso. Porque ele queria forças para resolver um problema. Mas que problema, cara? Ele queria sair da dor, gente. Tá doendo, não tem prazer. Então ele vai lá e resolve isso. Então eu estou aqui só dando exemplos, os mecanismos que o nosso cérebro usa para tentar compensar uma coisa. E quando há um desbalanço muito grande na nossa vida, há justamente sintomas, né? Quando o cérebro não encontra significado, ele encontra sintoma. Lembra que eu falei isso? Então vamos terminar aqui. Ainda eu quero fazer 2 comentários. Tem tempo aí, Renato? Acabou. Tem tempo? Deixa eu só terminar a prece bonita aqui, que a irmã Sudufo fala. Deixa eu só terminar. Olha só, gente. É uma prece bonita só para a gente terminar aqui. Oremos juntos por esse instante de luz. Senhor, tem piedade das nossas necessidades. Auxilia-nos a sustentar o perdão com as imperfeições que ainda carregamos na intimidade. Ensina-nos a amar, Senhor. Aceitar-nos como somos e a buscar a melhora gradativa. Fortalece nossa capacidade de amar, a fim de entendermos a luz da compaixão em relação às falhas que cometemos. Entende-nos, estende-nos tuas mãos compassivas, unge-nos com misericórdia as dores da angústia, de viver trazendo por dentro as sombras do passado. Ampara-nos, divino pastor, para jamais esquecermos as vitórias já alcançadas, que elas nos sirvam de estímulo. Ante as lutas e conflitos da alma, abençoe-nos sempre, Senhor, para que nunca desistamos de combater-nos. Obrigado a Jesus por nos incluir em teu amor infinito, sem o qual não teríamos forças para nos suportar. Obrigada, Senhor, hoje e sempre obrigada. Lembrando aqui quando ela diz, para jamais esquecermos as vitórias já alcançadas, que elas nos sirvam de estímulo. Lembra, toda vez, gente, que a gente conseguir um pequeno passo, seja em qualquer coisa que estamos tentando, devemos comemorar. O cérebro, ele é marcado justamente por um ritual. Comemore, agradeça. Você está dando um presente para o seu cérebro, ele entende que aquilo é prazeroso e quer repetir. Isso é uma técnica muitas vezes validada cientificamente, tá? E eu quero aqui falar, para terminar, 2 coisas que a gente pode usar, que são validadas, para tentar combater que o orgulho se torne disfuncional. Para que a gente evite que esse orgulho, que é funcional, gostoso, essa sensação de competência, utilidade, de status, se torne arrogância e tantos dissabores sociais. É justamente cada vez mais desenvolver humildade e empatia. A humildade e a empatia são 2 valores e coisas que existem já no nosso cérebro para desenvolver isso. Deixa eu comentar nesses últimos finais. Humildade, gente, como vocês sabem, não é mais aquele valor ou aquela crença medieval de uma pessoa de roupas rotas, que não se trata bem, cabisbaixa, falando baixo. Isso não é humildade. Isso é uma doença. Humildade, gente, justamente faz parte de uma pessoa que tem autoestima, que gosta de si. A humildade, do ponto de vista neurocientífico, é um balanço entre autoestima e autocrítica. Porque a humildade é quando a pessoa ela realmente aceita seus limites, suas necessidades, sua vulnerabilidade. Está aberto para o aprendizado, para mudar rotas e aceitar ajuda alheia. Isso é humildade. Não é falar baixo, não é ser cabisbaixo. Isso é justamente um valor medieval deturpado de crenças aí que nós trazemos dessa e de outras vidas. E a humildade, tem vários trabalhos, se vocês quiserem ver no PubMed, sei lá, pode pesquisar, tem vários trabalhos mostrando que a prática da humildade, desse conceito que eu falei, ele é pró-social, ele diminui as situações de estresse e depressão, diminuindo o estresse, porque esses trabalhos demonstram que quem tenta desenvolver essa humildade estaria mais flexível ao desenvolvimento emocional e psíquico e faz parte da inteligência emocional. Então, a humildade seria justamente é uma forma de manejar, de administrar esse orgulho tão gostoso, para que ele não saia dos nossos dedos. E um outro é a empatia, muito estudada em neurociência social.
A empatia, gente, em termos simples, é se colocar na pele do outro. Nós temos isso no córtex pré-frontal, numa região chamada córtex pré-frontal medial, que é responsável pelo processamento social. O cérebro já tem isso dentro dele, chamado empatia, porque lembra que o cérebro é hipersocial. É a nossa capacidade de se colocar na pele do outro. Nós temos dois tipos de empatia, gente. Empatia cognitiva e afetiva. Empatia afetiva é aquela nossa capacidade de desenvolver, de sentir o que o outro está sentindo. A gente começa a experienciar, de certa forma, e a compreender as emoções e sentimentos do outro. E a outra é a empatia cognitiva. É a nossa capacidade de compreender o ponto de vista do outro. O que ele realmente está falando em termos de comportamento, de pensamentos. A gente tem a capacidade de entender o que ele está pensando, o ponto de vista dele. Então, são essas duas empatias que estão no nosso cérebro para ser desenvolvida em grupo, para que haja o quê? Coesão do grupo. Então, a empatia ela é pró-social, aproxima as pessoas e leva a outro ponto, que é a compaixão. A empatia surge primeiro para depois surgir a compaixão. Podemos ter a compaixão imediata, mas a empatia ela promove a compaixão. A compaixão é a ação propriamente dita. Você vai no sentido de auxiliar a pessoa, de fazer o altruísmo. Então, a empatia, você vê o valor dela e vários estudos realizados sobre empatia, a capacidade de a gente se colocar na pele do outro. É interessante notar, só para vocês terem uma ideia, existe uma região do cérebro nosso chamada ínsula, que ela está aqui, se eu afundar o dedo, ela está aqui na têmpora. A ínsula, ela é ativada quando nós sentimos empatia pela dor alheia. Então, vários trabalhos demonstrando isso. Quer dizer, quando nós sentimos empatia para a dor alheia, é ativada essa região. Quer dizer, existe essa região do cérebro que ela é capaz de ser estimulada quando sentimos empatia de alguém. E ela pode ser treinada e estimulada. Existe uma cultura que pode abafar isso. Lembra que eu falei o ambiente? Nós somos resultado de genética e ambiente. O ambiente e a cultura pode diminuir essa função e pode assolar essa emoção, estimular essa emoção. Então, a empatia tem essa característica de aproximação. Então, são dois aspectos para combatermos ou deixarmos que o orgulho não saia das nossas mãos, que é a humildade e a empatia. Lembrando que essas duas virtudes, gente, elas têm funções cerebrais bem já identificadas, principalmente, olha lá, de novo, olha lá, as bolinhas, no córtex pré-frontal, e ela é capaz justamente de modular justamente a questão do orgulho. A gente vai voltar sobre ela. E aí, gente, alguma pergunta, comentário? Tempo final? Acabamos? 1 minuto? E eu vou falar, existem outras funções e virtudes, gente, que nos ajudam a exercitar para que essas funções que nos ajudam automáticas, elas não sejam disfuncionais. Então, por exemplo, eu citei aqui humildade e empatia, mas nós temos outras capacidades. O nosso cérebro já traz alguns kits que nos permite desenvolver valores do espiritismo, e o Mestre Jesus já nos ensinava, que é a nossa, justamente, condições de homo sapiens desenvolver isso. Eu já falei, por exemplo, a metacognição, nossa capacidade de saber o que estamos pensando. Metacognição é a capacidade que nós temos de pensar o que estamos pensando. Então, ela abre caminho para a gente justamente começar a entender e treinar esses valores que a gente tem aprendido no Evangelho, mas não sabe como é que muitas vezes aplicar isso. Um grande abraço a todos vocês. Vamos fazer a prece? Alguém quer fazer alguma pergunta? Só agradecer mesmo, é muito conteúdo, em 1 hora é muito conteúdo, nossa senhora, né, gente? Muito bom. É isso aí, gente. Na próxima, nós vamos começar um novo capítulo sobre depressão. Então, vamos orar, meus amigos. E vamos agradecer mais uma vez nossos mentores espirituais, familiares espirituais, que estão nos ambientes que nós estamos agora. Eles estão aproximando de nós, tocando a mão sobre a nossa cabeça, derramando os fluidos balsamizantes e medicamentosos. Eles sabem o que estamos passando. Eles estão lendo no nosso coração, na nossa mente, as nossas necessidades e desafios. Eles não são indiferentes. Eles estão nos abraçando agora, estamos agradecendo a cada um desses mentores e familiares. Que eles possam frutificar nossas águas, nossos alimentos, fazendo a asepsia de todo este ambiente nosso. Muito obrigado, Mestre Jesus, em nome desses queridos amigos que vêm nos abraçar. Sê conosco, que assim seja, assim será.